Eu já fui parar no pronto-socorro com cólica, cheguei lá de cadeira de roda. Eu sentia tanta dor que eu cheguei a vomitar. Os remédios não adiantavam, nem sequer amenizavam a dor. E todas as vezes, ao se aproximar do ciclo menstrual, já era aquele medo, aquele desespero daquilo acontecer mais uma vez. E depois de anos sofrendo com isso e com medo disso comprometer a minha futura fertilidade, foi que eu descobri algo totalmente libertador e transformador. E é justamente isso que eu quero compartilhar hoje com você. Ei, mulher! Você sofre de cólicas horríveis que te deixam prostrada sem poder fazer nada? Suas mamas ficam tão doloridas que você mal consegue tocar ou dormir de lado? E você já descobriu cistos, seja nos ovários ou mesmo nas mamas? E ao ver aquela ultrassom, aquele diagnóstico, você chegou a pensar, será que isso pode virar algo pior? E o médico te disse que teria que ficar acompanhando? Ou que isso poderia atrapalhar, por exemplo, a sua fertilidade? Então, esse vídeo é para você, vem cá, que eu quero te contar algo que eu descobri que foi libertador e que me poupou de usar muitos remédios e recorrer a cirurgias. Bom, eu já passei por tudo isso. Basicamente, eu descobri que a cura não estava na mão dos médicos e sim na minha própria mão. No meu prato, na verdade. Olha, o que você está sentindo, que você tem enfrentado, não é uma maldição que o seu corpo tem. É o seu corpo pedindo socorro, pedindo ajuda. Cólica enlouquecedora, cansaço, fadiga, indisposição, inchaço, sintomas de endometriose, SOP. Tudo isso é reflexo de um corpo intoxicado, desequilibrado, inflamado. E eu vou te mostrar isso. Mas você sabe o que é mais cruel? A gente aprende a aceitar isso, a tolerar e a achar que porque é muito comum, a minha amiga também tem, a fulana, minha mãe já tinha isso, é normal. Mas o que é comum não é normal. Hoje a maior parte das mulheres vive com uma inflamação crônica de baixo grau, que é uma inflamação silenciosa, mas que pode ser devastadora, principalmente a longo prazo. Imagina que você tem uma torneira aberta ali pingando, e ela tá pingando, 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 e o que você faz? Você vai secando, ou você deixa um pano lá para parar aquela água, porque é um leve vazamento, sabe? E você não resolve o problema. Você está só remediando. É isso que está acontecendo. Ou imagina um jardim, uma planta que você todos os dias vai lá e coloca água suja. Coloca água da privada, água com xixi, com o resto de comida. O que quer que seja, essa planta ela pode até durar por algum tempo. Mas a longo prazo, ela vai apresentar uma série de problemas. Bom, essa inflamação crônica que eu falei é alimentada por diversos fatores. Mas eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu trago sempre para vocês, que eu creio ser um dos principais vilões da modernidade, ou melhor, 3 deles, que é o consumo excessivo de leite, glúten e açúcar. Talvez esses alimentos sendo consumidos em quantidades moderadas, e moderadas eu quero dizer bem baixas, para o mal que eles apresentam, nós não sentiríamos tanto, mas infelizmente quem consome esse tipo de alimento geralmente não consome moderadamente ou num baixo nível. O leite, o glúten e o açúcar estão presentes na nossa dieta ocidental praticamente todos os dias, não é verdade? Tá no pãozinho, tá no macarrão, tá na pizza, no hambúrguer, no bolo, no chocolate, no brigadeiro. Gente, tá em todo lugar. Então, será que uma coisa que a gente consome todos os dias não tá interferindo em nada na nossa vida? É obra do acaso essa dor que eu tô sentindo. O fato é que essa inflamação crônica que eu citei, ela afeta o sistema hormonal feminino de uma forma muito forte, porque ele é um sistema sensível. Olha só, eu vou falar brevemente sobre alguns dos principais hormônios femininos e o papel deles nessa inflamação. O estrogênio, por exemplo, quando ele está em excesso ou mal metabolizado, ele faz crescer tudo, tecido mamário, nódulos, endométrio, que daí vem a famosa endometriose, e também os cistos. Esse foi o estrogênio. Já a progesterona é o contraponto do estrogênio. Ela é como o freio do estrogênio. Então, quando ela está baixa, por estresse, falta de ovulação, má alimentação, o estrogênio fica sem controle, vai lá em cima. E a insulina, que é estimulada pelo açúcar, e aqui vale dizer que açúcar não é só aquele branquinho que a gente conhece, mas todo carboidrato vira açúcar no sangue, especialmente carboidratos refinados, vão fazer isso de uma forma muito ruim. Esse excesso de açúcar engatilha a SOP,
bloqueia a ovulação e ainda transforma mais gordura em estrogênio. E aí você tem, minha amiga, mama inflamada e inchada, ovários inflamados e dor aumentada. E o intestino? Ele tem muito mais a ver com a sua saúde hormonal do que você imagina. Se você consome muitos alimentos à base de glúten, leite, açúcar, alimentos industrializados e embutidos, a sua flora intestinal fica desequilibrada. Aí é o que chamamos de disbiose. Em uma explicação rápida, a nossa flora intestinal é composta por bactérias boas e ruins. Se você está em desbiose, ou seja, em desequilíbrio, quer dizer que você tem muito mais bactérias ruins do que bactérias boas vivendo dentro de você. E uma curiosidade aqui é que nós temos muitas bactérias dentro de nós. Nosso corpo é composto por bactérias. De fato, nós temos cerca de 39 trilhões de bactérias contra 30 trilhões de células humanas. Ou seja, nós temos mais bactérias do que células. Elas são soldadinhos ali comandando a nossa saúde. Então, o que essa desbiose intestinal causa? Ela vai fazer com que seu organismo sofra uma reabsorção do estrogênio. Aquele lá que a gente falou que tem que estar sempre em nível baixo, senão ele vai causar mais dor, inflamação, inchaço, sabe? E também o aumento de outras substâncias inflamatórias. Ou seja, um intestino inflamado recircula toxinas e hormônios ao invés de eliminá-los. É como tentar limpar a casa com água de esgoto. Imagina isso. E olha só, existem muitas mulheres que estão sofrendo aí com cólicas, cistos e nódulos que nem estão ovulando de verdade. Por isso que muitas demoram tanto para conseguir entrar numa gestação. Isso porque menstruação não significa ovulação. Sem ovulação, você não produz progesterona o suficiente. E sem progesterona, o estrogênio reina sozinho. A inflamação, o estresse e os anticoncepcionais, aqueles que você acha que está te ajudando, contribuem para a sua falta de ovulação, disfarçada de ciclo menstrual normal ou apenas ocultado. A inflamação, o estresse e os anticoncepcionais contribuem para essa anovulação, ok? E aí vem o teu ginecologista e fala: eis que vamos regular isso com o quê? Anticoncepcional. Claro, nada mais justo. E o que o anticoncepcional faz? Desliga sua ovulação. Ou seja, agrava a falta de progesterona. Ele engana o corpo, silencia os sintomas, tira aquelas coisas chatas que você não quer suportar porque o seu corpo está inflamado, mas não resolve nada. A longo prazo, ele vai te trazer muito mais problemas. Meninas, olha só, além das cólicas muito fortes que eu tinha que lidar, eu também descobri 4 nódulos nos seios, 2 em cada mama. E eles eram grandes, bem assim, palpáveis. Grandes assim, uma bolinha de gude um pouco maior e extremamente dolorido. Às vezes pegava assim no aro do sutiã e isso já me incomodava muito, sabe? E depois de toda uma pesquisa, fazer alguns exames, saber se aquilo ali poderia ser algo maligno, e vem toda aquela tensão, aquela preocupação. Eu convivi muito tempo com as dores que eu sentia, porque eles eram sensíveis, mas depois da minha mudança, depois que eu diminuí o consumo de todos esses alimentos inflamatórios, mudei o meu estilo de vida, eu simplesmente esqueço que eu tenho eles. Eu juro. Eu não consigo mais, eu nem procuro mais, nem fico tocando mais, porque eu já não sinto mesmo. E as minhas cólicas sumiram. Simplesmente elas sumiram. Algo que era quase que impossível de conviver desapareceu. Foi anticoncepcional? Não, não foi. Foi remédio? Não, não foi, porque os remédios não faziam nada, não mudavam o meu quadro, não me ajudavam. Ao contrário, só me deixavam com a pressão mais baixa e mais inútil do que tudo. E hoje eu posso passar por um ciclo menstrual quase que imperceptivelmente. E eu não estou falando apenas das dores, mas também dessa questão da TPM que tantas de nós reclamam. Aquela irritação, aquela coisa que a gente fica tão emotiva, tão sensível. Gente, tudo isso está ligado aos nossos hormônios. Não estou dizendo que é frescura. Óbvio que a gente tem uma alteração hormonal não só durante o ciclo menstrual, mas durante toda a vida da mulher, durante todos os dias do nosso mês. Mas se isso está exacerbado, você muitas vezes não consegue gerenciar isso, está atrapalhando o seu dia a dia, isso não é normal. Pode ser sim muito comum, infelizmente eu sei que é, mas não é normal. E eu não tô falando isso para ser a chata. Eu estou falando porque eu vivo na minha vida pessoalmente. Eu experimentei isso, eu sei o que é o meu antes, a minha versão inflamada, e o meu
hoje, tá? Uma versão mais leve, mais plena, mais no controle das minhas emoções e da minha rotina também, porque eu conheço muita gente que inclusive teve que deixar de trabalhar no dia da menstruação. Então, vale muito a pena. Esse é só um dos pontos que essa mudança de estilo de vida e alimentar vai te beneficiar, tá bom? Então, se você vive tudo isso e acha que a única cura é remédio, é DIU, é hormônio, me ouça, você tem uma esperança, é muito mais fácil do que você imagina e tá nas suas mãos. Comece pelo prato. Eu te desafio a ficar aí 30 dias sem leite, sem glúten e sem açúcar. Você vai ver a diferença no seu corpo, os inchaços diminuírem, a disposição aumentar, a pele, gente, fica outra coisa. E as diferenças hormonais e no ciclo menstruais são uma das coisas que você vai poder observar rapidamente. E se você quiser ajuda e companhia para fazer esse desafio, eu vou deixar aqui embaixo o link do desafio Minha Melhor Versão, onde eu acompanho as meninas, que eu carinhosamente chamo de abelhas operativas, que estão em busca dessa melhor versão de se tornarem abelhas rainhas. Mas agora eu quero que você me diga qual foi a situação mais difícil ou mesmo embaraçosa que você passou por ter que conviver com fortes dores ou algum desses outros sintomas que eu citei aqui. Deixa aqui nos comentários, e se esse vídeo foi útil, faz sentido para você, não deixe de compartilhar com aquela amiga que veio à mente, que você lembrou, que talvez esteja querendo ser mamãe, ou esteja passando por situações muito difíceis. Compartilha com ela, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho, tá bom? E um beijo, até o próximo vídeo.